Patrocínio Boreal Trip. Cursos de inglês, francês, college, universidade, high school, homestay e muito mais. Comente que assistiu a este vídeo do Canadá Diário e você terá um desconto exclusivo. Olá, meus queridos! Estamos de volta aqui com a Clarissa da Boreal Trip. Oi, pessoal! Clarissa, apresente os nossos convidados aqui de hoje. Então, hoje a gente está com o Matheus e a Cora, que vieram através da Boreal Trip. E hoje o tema é Larguei tudo e apostei no Canadá. Vamos ver. Roda a vinheta. Então, pessoal, o Matheus e a Cora são psicólogos no Brasil e eles largaram tudo, profissão e tudo mais, né, para vir para o Canadá, para ter uma nova experiência aqui. Dentro disso, a gente vai poder falar do planejamento deles e tudo que envolve esse processo, né? Contem aí para nós. Eu acho que a gente pode começar contando que eu fiz intercâmbio quando eu tinha 16 anos, então eu estudei numa high school americana, então eu tive essa experiência de ter viajado para um outro país e ter tido toda essa troca cultural e tudo mais, então isso nunca saiu de mim. Eu fiz faculdade, isso sempre estava em mim, assim, e acabei trazendo isso para o Matheus, né? Essa troca, porque eu nunca tive essa experiência, eu nunca tinha saído do Rio Grande do Sul, né? Tirando congressos e enfim. Então essa ideia de uma viagem internacional, essa experiência cultural, multicultural ou intercultural, acabava existindo apenas em sonho. Eu tinha a ideia de um dia concretizar esse sonho, mas os meios para esse fim eram ainda muito nebulosos, não estava claro como atingir isso. E o que acabou acontecendo, então, eu tinha um pouco de inglês, que eu tinha estudado lá, mas o Matheus não tinha esse nível. No Brasil eu era considerada avançada, já no inglês, e o Matheus ainda não. Então a gente viu que, até inclusive, se a gente considerasse a viagem e a gente estivesse juntos, eu talvez atrapalhasse o aprendizado do Matheus nesse processo. Sim. Mas por quê? Porque eu acabaria falando mais e ele ia acabar, digamos, não tendo a necessidade de falar. Se acomodando. Exatamente. Isso acontece bastante. E aí a gente estava pensando, né, tendo a ideia, a gente já conhecia o canal Canadá Diário. Na verdade foi o Canadá Diário que acabou se mostrando como a primeira degrauzinho que a gente deveria seguir nessa escada, né? E que era possível, porque eles passaram por isso, né? E acho que a vividez do canal é tão real, o dia a dia, que acabou sendo para nós realmente um guia no sentido de, ok, é assim que é a vida lá, né? Mas a gente não tinha pensado que seria o Canadá. Olha só. Você estava pensando em outro país, você usava até o canal como referência de outro país, né? Não necessariamente Canadá. E aí quando nós estávamos já vendo, né, a formatura e o fim de uma etapa da vida, nós começamos a fazer planos, ok, o que vai acontecer na próxima etapa da vida? Porque nesses momentos assim críticos de mudança são ideais para tu aproveitar e mudar. É verdade. Né? Então nós já estávamos vendo, ok, se nós queremos fazer, esse é o momento. Esse é o momento. Vamos fazer ou não vamos fazer? E aí a gente começou a se planejar. Então, a gente acompanhava o Canadá Diário. Eu já acompanhava no meio da faculdade, eu conheci o canal, então já tinha tipo a gente acompanhou por uns 4 anos. Começou a dar aquela pulguinha, aquela vontade de ver como isso era possível. Foi pelo canal que a gente conheceu a Boreal Trip. E a gente acompanhou também as pessoas que estavam no canal e fizeram vídeos e tal. Então a gente começou a pensar, não, isso é possível e o que a gente precisa fazer para que isso se torne real, ou o que pode facilitar o nosso processo para poder vir para cá, né? Então, a gente estava se formando em dezembro ali, o Matheus começou a enviar e-mail e tentar ir atrás dessa informação. Nós mandamos, a gente tinha feito um planejamento, a gente não era o Canadá, a gente pensou outros países, e depois que nós selecionamos os países, quais eram as opções? A gente pensava em ir para a Austrália, mais por conhecidos nossos que tiveram essa experiência. Então, Austrália, Inglaterra, Irlanda, Canadá e Nova Zelândia. Aí nós começamos a pesquisar para ver como é que era o processo para cada país, requisitos e até pensando, digamos que deu certo, como é que vai ser a vida lá.
e ficamos entre Austrália e Canadá. O critério foi pessoal. Qual é o estilo de país, estilos de cidades que esses países oferecem? Ok, o Canadá, então, definitivamente o Canadá Diário está sendo um guia e a Boreal Trip seria a empresa. Mas um detalhe, né, que tu tinha contado, que até então o Matheus não sabia que poderia ser feito um processo através de uma agência de intercâmbio, né? Eu não sabia que isso existia. Como a Cora já tinha passado por esse processo, então ela acabou mostrando para ele que era possível ter, né, um agente educacional auxiliando no processo, né? E foi aí que eles então conheceram a Boreal Trip através do Canadá Diário. Isso, esse suporte ele é muito importante e passa muita segurança, muita confiança no que a gente está fazendo, assim. Dá para fazer por conta própria? Dá. Mas quando tu chegar aqui, tu vai ver coisas que tu não te preparou. E aí, como é que tu faz para resolver? Às vezes tu precisa de documentos e coisas, tu vai ficar pedindo para alguém do Brasil mandar para ti, ou tudo atrasa, tudo demora daí. Então é muito importante ter essa orientação a priori, a tua viagem, para que tu possa realmente desfrutar desse momento, que senão pode ser um momento muito estressante, muito ansiogênico. Também. Exatamente. Então, a gente viu que ia ser algo muito marcante nas nossas vidas, então a gente preferiu optar pelo seguro do que o arriscado. Bacana. E agora, voltando para o título do vídeo, nosso tema, né? Como é que foi isso? Vocês largaram tudo para vir aqui para o Canadá? Eu estava trabalhando como psicóloga clínica, então sim, encerrei meus atendimentos, me preparei para isso, preparei meus pacientes para isso, porque isso é muito importante. Claro. Eu já passei por isso, eu sei como é. Exatamente. Psicóloga no meio do tratamento, psicóloga não aparece. Não vou mais, vou pro Canadá. Então, mas a gente tem que preparar os pacientes. Exatamente, exatamente. E pela organização também, né? Porque a gente tem que se preparar com documentos, com o financeiro, isso é muito importante também, né? Faz parte do processo. Mas eu acho que a minha preparação principal foi o afastamento do Matheus, né? Porque o Matheus acabou vindo antes. Ele largou tudo mesmo. Largou a mulher. Exatamente, então. E foi com a minha bênção, tá tranquilo. Mas é importante falar, né? O que a Cora disse, que seria uma etapa importante pro Matheus, porque se ela viesse junto, talvez ele não conseguiria aprender o inglês da forma como ele aprendeu estando sozinho, né? O processo foi bem complicado nesse sentido, porque tu já está adiantando um afastamento, tu já está adiantando algo que não é só teu, outras pessoas também vão passar por isso, né? E de uma forma indireta, ou bem direta, na verdade, tu acaba sendo responsável. Então toda a comunicação com amigos, familiares, conhecidos, até alguns contratos, alguns planejamentos profissionais, vínculos de pesquisa também, porque eu tinha um fazer acadêmico muito grande na instituição, eu quero seguir nisso, e no Brasil eu estava investindo nisso também. Começou aos poucos a ser desligado, né? É como se fosse um limbo, tu tá vivendo a tua vida no Brasil, mas ao mesmo tempo tu não pode renovar algumas coisas. E nesse tempo de preparação, né? É bem estranho mesmo. Você não quer seguir adiante lá, né? E não começou aqui, então é uma coisa assim, fica no limbo mesmo. Às vezes aconteceu no ano que a gente estava definitivamente já abrindo o processo, já era físico o processo, né? E realmente era um limbo. Eu já tinha terminado alguns contratos, já tinha terminado alguns compromissos, mas eu ainda estava esperando o retorno do governo canadense. Então realmente a gente fica assim, tem sem isso ter ainda, o que fazer. né? E na indefinição ainda. Um retorno do governo canadense por causa do visto, né? Ele aplicou o visto, então ele estava aguardando receber a resposta se o visto era aceito ou não, né? Isso também é um ponto essencial. Você está nesse limbo, né? Você está nesse processo de mudança, deixando de ser algo, de ter algo para começar, mas a certeza ainda não existe, porque pode haver a negação do documento, pode haver algum atraso, pode acontecer algo nesse sentido, e não só pela questão do fuso horário, o que acabava também gerando a diferença de comunicação e de datas de comunicação, mas a questão puramente burocrática. Se falta um documento, para tu começar o documento, reabrir o processo, pagar de novo, aí tu já vai ter talvez mais 3 meses para começar
uma espera de talvez 2, 3 ou 4 meses, talvez até mais. Então aí já foi um ano. E desanima, né? Essa coisa de começar, recomeçar. Desanima. Daí a questão novamente de querer... A gente sabe que tem outras formas de fazer esse processo, mas de querer contratar um serviço profissional para nos dar o apoio. Não, e foi o que acabou acontecendo. A gente teve uma mudança de situação durante o nosso processo. Então o Matheus teve a necessidade de reaplicar para o college e para o Pathway. A Boreal que nos assistiu nesse sentido, eles nos ajudaram em tudo. E em 4 dias a gente tinha uma nova LOA, né, que a gente chama, que é a Letter of Acceptance, para poder reencaminhar os processos. Porque houve uma mudança aí uma questão do governo de alunos que vinham para o Pathway não ganhavam mais o visto de estudo. Foi exatamente na semana da nossa decisão do visto, eles mudaram. Então a gente teve que reaplicar nesse processo, assim. Mas e aí, Matheus, a gente está falando de larguei tudo e apostei no Canadá. Conta aí, além de ter largado a Cora... Temporariamente, exato. Porque tá aqui ela veio depois. O que mais, assim, além, né, tu falou dos amigos também, mas assim, o que exatamente, até mesmo na questão profissional, né? Conta pro pessoal o teu processo. Foi uma decisão muito natural, no sentido de... Quando terminei a graduação, eu já tinha feito um foco de pesquisa que não estava mais vinculado à minha área. Eu até tive um retorno que eu deveria ir para uma outra área, que seria a filosofia. E então, aproveitando esse momento, se é para mudar a vida, tem que mudar a vida, né? Muda direito, né? Muda tudo. Eu bem sei. Que a gente levou, né? Meio que foi por aí que a gente pensou, se é para mudar, então vamos mudar agora, porque se não for para mudar agora, não vai dar para mudar. Se quer para mudar, muda, né? Não tem meio mudar e depois dizer que mudou e não mudou. A gente tinha feito essa pesquisa e aí eu pensei, vou fazer uma graduação então na filosofia, que existe tecnicamente esse vínculo, mas tem algumas limitações. Pesquisei também instituições de ensino que aqui o Canadá oferecia, com a vertente também que eu já estava vinculado, né, no Brasil, para continuar aqui. Então, ao mesmo tempo que começava uma vida nova, na verdade essa vida nova ia proporcionar uma continuidade da que já existia. Então a mudança existiu tanto de nacionalidade, contatos sociais, mas também de atuação profissional. Aqui no Canadá. Algumas pessoas que eu conheço até dizem praticamente uma nova vida, é um renascer. Uma outra encarnação, né? Eu chamo isso de encarnações dentro da mesma vida. É verdade. E muita gente que vem para o Canadá muda de área profissional, né? Uma coisa bem comum acontecer isso. Não que você esteja insatisfeito, mas de repente é a hora, de repente você tentar uma coisa nova, né? Você não precisa ficar preso na mesma coisa pro resto da vida. Tenta uma coisa nova, a hora é essa. Eu, por exemplo, foi isso, né? Eu vim, quando eu saí do Brasil, eu sabia que eu não ia ser psicóloga aqui também, né? Não sabia o que eu ia fazer aqui. Nossa, 3 psicólogos aqui, eu tô até com medo, me analisando aqui, não vou falar nada, eu tô quieto. Eu um dia fui psicóloga, não sou mais. Mas tem um aspecto que eu acho muito importante também, que talvez no Brasil a gente não pensasse do Matheus fazer filosofia. Porque isso é muito importante, porque no Brasil os cursos têm status, então as pessoas dão mais valor para certos cursos do que para outros, e o que não acontece necessariamente aqui. Então a filosofia tem um campo e tem uma área de atuação. No Brasil, talvez o olhar dado pelo brasileiro ao saber que uma pessoa está fazendo filosofia é completamente diferente do que o canadense dá para uma pessoa que está fazendo filosofia. É uma carga de preconceito, né, que existe no Brasil, em algumas áreas, né, é verdade. E aqui é mais valorizado também profissionalmente, né? Você consegue trabalhos melhores também nessa área, que no Brasil você não vai conseguir, né? E contigo, Cora, assim, como é que foi assim, essa mudança, né? Esse largar tudo e vir para o Canadá? E apostar no Canadá? Teve essa mudança também de área profissional ou não? Como é que foi? Então, sim, a psicologia é uma profissão regulamentada aqui, então, por óbvio, eu teria que refazer um mestrado e um doutorado para poder atuar, mas o que acabou acontecendo comigo foi um pouco diferente, porque o Matheus veio para estudar e eu vim para trabalhar, então eu tinha que tentar achar algum lugar que eu pudesse me inserir, que a minha prática pudesse ser inserida, e o que eu acabei achando, que eu consegui fazer com mais próximo, eu sou atualmente a profissão que se chama
Early Childhood Educator Assistant, que na verdade é assistente de pré-escola, resumidamente, né? Aqui no Canadá, essa é uma profissão que exige bacharelado e um curso a posteriori. Então, quem trabalha com de 0 até 5 ou 6 anos requer uma educação especial. Eles dão tanto valor para essa fase da vida que então requer Então eu fiz um curso complementar, porque eu já tinha meu bacharelado em psicologia e conseguia entrar como assistant, que é como assistente, não como professora. Na verdade, isso só aconteceu porque eu já tinha prática de dar aula no Brasil e eu tô atuando de segunda a sexta trabalhando com isso, com crianças de 3 a 6 anos, numa corrente pedagógica diferente também do Brasil, que eu não conhecia, que é Montessori. E aos domingos eu sou professora para brasileiros, para crianças brasileiras, na oficina Curumim. Eu dou aula daí para crianças de 8 a 12 anos, de português, né, português do Brasil, importante, porque a gente tem português de Portugal aqui também, e de cultura brasileira. Então, para as crianças ter contato com isso aos domingos num ambiente bem lúdico. Então, vamos aproveitar e fazer a divulgação do pessoal. Comenta aí como é que faz, quem tem interesse. Então, quem tiver interesse, se chama Oficina Curumim, pode buscar no Facebook. A diretoria é composta por pais, eles trabalham com uma faixa etária bem grande, que vai até 12 anos, e é aos domingos de manhã, aqui em Vancouver. A gente tem um trabalho bem intenso para isso, para que as crianças possam manter as suas origens, digamos assim, ou as que nasceram aqui conhecer, porque como elas se desenvolvem afastadas disso, então, para conhecer personagens, músicas, cultura mesmo do Brasil, e para trabalhar o português com outras crianças também. Porque uma coisa é a relação que a criança tem na troca e no vocabulário com os pais, que é diferente do que ela tem entre crianças, né? Então, é verdade, a gente sente bem isso daí. Eles aprendem outras coisas, eles interagem de outras formas, eles aprendem brincadeiras do Brasil. Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato, que eu tenho certeza que a diretoria vai entrar em contato para responder mensagens no Facebook. Então, tá disponível, esse é o meio de contato. Bacana. Então, mudei de carreira. Eu sou psicóloga clínica com pacientes terminais no Brasil. Esse era meu enfoque. Então, eu trabalhava com luto. Eu fui para um lado oposto, que é o começo da vida, né? Do desenvolvimento. Isso sim foi mais. É para mudar, é para mudar. Exatamente. Então, a gente está nesse processo. Não quer dizer que a gente deixou de ter interesse ou eu deixei de querer seguir pela psicologia. É só porque eu entendo que esse é um processo que eu preciso ter agora para poder ficar aqui e mais para frente buscar, assim, que eu quero fazer meu mestrado e meu doutorado, talvez não em psychologist, mas talvez em counseling, que é uma outra área. Isso é uma coisa muito importante também, Dimitri, porque as profissões aqui no Canadá, elas são diferentes das do Brasil. Então, por vezes, a gente pensa, não, tô fazendo isso no Brasil, vou vir pra cá, vou fazer a mesma coisa. Talvez tua profissão não exista aqui. Talvez tu tenha que mudar e ir pra uma outra área, sim, porque até as ênfases dentro das profissões são diferentes. Então, muitas vezes a psicologia no Brasil é considerada dentro da área das humanas, aqui ela é dentro da área da saúde, das ciências. Então, são campos diferentes. Então, essas são as coisas que tu só trabalha melhor quando tu tá aqui. Então, sim, a gente deixa e tem mudanças muito intensas do Brasil para cá. E nesse 1 ano que a gente tá aqui. E aí, nesse 1 ano que vocês estão aqui, vocês largaram tudo para vir para cá? Valeu a pena? Tá valendo a pena, né? Tá valendo a pena. Estamos no processo. Tá valendo a pena. Tá valendo a pena. E experiências e momentos que a gente jamais considerou, pensou que passaria, a gente tá passando. E muito boas, né? O fato de ter tido o planejamento, de ter tido uma assessoria, facilitou muito o nosso processo nesse sentido. Muito bom. E quem se interessar e quiser vir para cá, também como é que faz, Clarissa? Contata a Boreal Trip. Boreal Trip, uma agência de intercâmbio puramente canadense, mas com administração brasileira. E para quem não sabe, o atendimento é todo em português e o suporte em português também. Estamos localizados aqui em Vancouver e a gente dá o suporte do início ao fim do processo de intercâmbio. Para contatar a Boreal Trip, contato@borealtrip.com. Os contatos estão na tela e também na descrição do vídeo. Queria agradecer aos nossos convidados. Eles vão voltar, que eles falam muito bem. Vocês viram que foi muito legal o papo. Tem muito mais assunto, certo? Não vamos adiantar o tema, mas eles vão voltar. E é isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha pra gente. Adicione os favoritos. Comentem. Se inscrevam no nosso canal se ainda não se inscreveram. Valeu. Beijo no coração. Tchau. Tchau.
Vídeo em pé, isso é difícil, né? Sim, eu tava assim também, né? Anda, põe pra trás, vamos pra frente, vamos pra trás. Vai pro make-off.